Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, Aranhagedon número 1. Sei que esse nome é meio estranho, mas esse título aqui é um dos principais eventos ligados ao universo do Homem-Aranha, ou melhor, assim, né, ao setor Homem-Aranha dentro da Marvel. É um dos principais eventos nesse ano de 2019 aqui no Brasil, é claro, né, porque Aranhagedon saiu ano passado, 2018, nos Estados Unidos. Bom, vale, assim, dizer que essa história aqui, embora seja, assim, importante nesse universo do Homem-Aranha, ela passa ao largo da principal revista do personagem, que é Amazing Spider-Man, que aqui é publicada na mensal Homem-Aranha. Bom, assim, essa revista Amazing Spider-Man hoje é escrita pelo Nick Spencer e ela não é afetada, praticamente não é afetada por esse evento aqui. Isso acontece, ao que tudo indica, porque o Peter Parker, ao menos o Peter Parker que nós acompanhamos na revista mensal, ele não vai ser protagonista de Aranhagedon. Ele vai ser um coadjuvante. Os protagonistas serão outros. Serão o Homem-Aranha Superior, o Octopus Superior, o Miles Morales, a Spider-Gwen. Essa história aqui, ela é a continuação de Aranhaverso. Aranhaverso, célebre história do Homem-Aranha desenvolvida durante a fase do Dan Slott. Inclusive, o roteiro dessa história aqui, ele é de um cara que foi coautor de Aranhaverso, que é o Christos Gage, que ajudou o Dan Slott em vários momentos da sua fase no Homem-Aranha. Bom, para quem não sabe, em Aranhaverso, a história que antecede essa aqui, um verdadeiro exército multiversal de Homens-Aranha é criado, não só de Homens-Aranha, de Pessoas-Aranha, porque tem a Mulheres-Aranha, há também Garotas-Aranha, Garotos-Aranha, assim, um exército multiversal de Pessoas-Aranha é criado para combater a ameaça dos herdeiros. Bom, o que são os herdeiros? Os herdeiros, eles são uma família que se alimenta da essência de totens-aranha, de pessoas que possuem poderes aracnídeos e que também se vestem como homem, a partir desse símbolo da aranha. Bom, o Dan Slott criou esse conceito dos herdeiros a partir do Morlun, que foi um vilão que surgiu lá na fase do Straczynski no Homem-Aranha. Na fase Straczynski, o vilão era apenas uma ameaça, o vilão, o Morlun, era apenas uma ameaça impossível para o Homem-Aranha, alguém que queria devorá-lo e que era muito difícil. Então o Peter tinha que lidar com aquilo, assim, com um adversário que era praticamente imparável. O Dan Slott, ele transformou o Morlun num membro, nem no membro mais poderoso, num membro de uma família de vampiros interdimensionais. Ele ampliou o conceito. Família que, como eu disse, foi a grande antagonista, não de um, mas de todos os Homens-Aranha, todas as Pessoas-Aranha do multiverso. Eu vou dar um spoiler do final de Aranhaverso para poder comentar o Aranhagedon. Após derrotar os herdeiros, os Homens-Aranha, eles decidem não matá-los. Eles os colocam num planeta radioativo onde eles não ficam enfraquecidos, não têm poderes. Bom, isso é o final de Aranhaverso. Ela está lá no final do Aranhaverso. O Aranhagedon começa com o Dr. Octopus, que na verdade hoje vive num corpo que tem poderes aracnídeos, num corpo clonado, perfeito. Ele se chama de Octopus Superior ao começo da história. Na verdade ele migra, ele volta a se chamar Homem-Aranha Superior. Daqui a pouco eu vou explicar, mas o Dr. Octopus, ele começa a criar, a replicar a tecnologia dos herdeiros, para assim se tornar imortal. Por quê? Esses herdeiros, eles usavam uma tecnologia de clonagem para quando eles morressem, a mente, a alma deles fosse transportada para novos corpos. O Dr. Octopus quer fazer a mesma coisa. Só que alguns Homem-Aranhas, assim, ele quer fazer a mesma coisa, só que essa tecnologia, ela começa a ser uma espécie de portal para os herdeiros saírem da dimensão onde eles estão presos. E alguns Homens-Aranha se reúnem para impedir que isso aconteça. E é claro, não é spoiler dizer, não acontece. Isso não acontece, eles não conseguem impedir. Bom, então, várias dessas Pessoas-Aranha se espalham pelo multiverso para buscar aliados para novamente combater os herdeiros. O que eu devo dizer? O roteiro do Christos Gage, ele flui muito bem. É uma história de super-heróis, vou mostrando um pouco os desenhos para vocês. É uma história de super-heróis sem grandes assim, pretensões, né? Mas que é muito agradável de ler. Eu costumo dizer que isso aqui é o tipo de gibi raiz de super-herói. Um gibi moleque, cheio de ação, de heroísmo.
que envolve a gente na leitura, mas que não tem a pretensão de reinventar a roda ou nada assim. É um gibi que apresenta muitos personagens, mas eles são bem utilizados. Eles são apresentados rapidamente, claro, são pouco aprofundados, mas isso não impede que o leitor se importe com eles. A grande exceção é o Octopus Superior. Bom, o que é esse Octopus Superior? Deixa eu pegar para vocês. O Dr. Octopus, ele durante a fase Homem-Aranha Superior, ele dominou o corpo do Peter Parker. Ele tentou ser um herói nos moldes dele. Ao final, é claro, Peter Parker volta a ter o controle do próprio corpo. Bom, resumindo a história, o Dr. Octopus, a sua mente, ele consegue sobreviver e hoje ele habita uma espécie de clone perfeito do Homem-Aranha, que mistura várias coisas. Isso aconteceu naquela história Conspiração do Clone. E ele decide ser um herói, né? Então ele se chama de Octopus Superior. Aqui nessa história, ele, assim, em Aranhaverso, né? Em Aranhagedon, ele volta a se chamar Homem-Aranha Superior. Essa coisa dele, né? Ele quer provar que é melhor do que o Peter, inclusive nos próprios méritos do Peter. Então, ele é superior. Então, assim, o Octopus Superior e o Aranha Superior são o mesmo Dr. Octopus, em momentos diferentes. Por exemplo, na primeira história aqui, esse personagem, esse Homem-Aranha que nós vemos aqui, deixa eu mostrar, convocando um segundo Homem-Aranha para lutar contra os herdeiros, esse Homem-Aranha aqui, ele é o Dr. Octopus nesse novo corpo clonado aí. Então, o Dr. Octopus, ele esteve no corpo do Peter, bom, viveu uma fase lá, isso o marcou profundamente e essa experiência o deixa, assim, o conduz. Então, se chamou de Octopus Superior, mas agora voltou a se chamar de Aranha Superior. Inclusive, vão sair 2 encadernados desse novo momento do Aranha Superior aqui no Brasil. Foi anunciado agora no catálogo da Panini no mês de setembro. Bom, então, como eu estava dizendo, a grande exceção é esse Octopus Superior, ou Aranha Superior, como quiserem chamar. Ele é bem desenvolvido aqui, né? Ele é bem trabalhado, ele deseja ser herói, ele é megalomaníaco, ele, na verdade, possui métodos vilanescos para o heroísmo, ele é bem trabalhado. Assim. E nesse encadernado, além dos números 0 a 2 de Spider-Geddon, do título da minissérie original, nós temos alguns tie-ins. Bom, vamos lá, só para deixar claro, né? O Spider-Geddon, o roteiro do Christos Gage, os desenhos da edição 0 são do Clayton Cran, e das edições número 1 e 2, deixa eu mostrar os desenhos aqui para vocês, são do Jorge Molina, é isso mesmo, tá aqui, ó. Aqui, olha só, tá o Dr. Octopus como Octopus Superior e depois ele vai voltar a usar o uniforme e chamar a si mesmo de Aranha Superior. Isso é explorado aqui. Bom, como eu falei, a tie-ins também são três tie-ins, histórias assim ligadas. O primeiro deles é Peter Parker, The Espetacular Spider-Man 311, a história continua, que tem roteiro do Sean Ryan e desenhos do Juan Frigeri. Deixa eu mostrar os desenhos do Juan Frigeri para vocês. Tá aqui os desenhos dele. Aqui nós vamos ver o Round 3, Round 4 do Homem-Aranha, do Peter Parker, do universo principal da Marvel, contra o Morlun, contra esse herdeiro. Esse título, Peter Parker, do Espetacular Spider-Man, é o segundo título mensal que o personagem tem lá nos Estados Unidos. Né? Então aqui nós vemos esse confronto aí do Peter Parker com o Morlun. Bom, temos também a minissérie Spider-Girls, que tem roteiro da Judy Hauser e desenhos do Andrés Genolet. Não sei se é assim que se pronuncia. Deixa eu mostrar aqui os desenhos do Genolet para vocês. Bom, ambos esses dois tie-ins, eles são bacanas. Esse Spider-Girls, esse Garotas Aranha, ele mostra a Aranha, que é a Anya Corazon, que é a personagem que surgiu tem um tempo. Ela é uma espécie de Mulher-Aranha mais mística, né? A May Parker também, que é aquela personagem que foi constituída durante muito tempo, salvo engano, pelo Tom DeFalco, que era um segundo universo Marvel. Ela foi a sucessora do Homem-Aranha, essas duas personagens, no universo do Homem-Aranha Renove Seus Votos, que é um universo onde mostra o Peter, a Mary Jane e a sua filha
como super-heróis, né? Esse universo surgiu lá num tie-in da série Guerras Secretas. Então temos essas 3 personagens. Os 2 tie-ins são legais, eles são orgânicos à série principal, eles são legais de serem lidos. Bom, o terceiro tie-in é o Baú dos Aranhas, o Baú das Aranhas, Vault of Spiders, que tem assim, roteiro de alguns, são pequenas histórias com versões do Homem-Aranha, né? Uma tem roteiro do Jed MacKay, outro do Cullen Bunn, outro do Jed MacKay de novo, outro do Nyla McGruder, outro do James Esmond. Então assim, são várias histórias pequenas. Vou dizer para vocês, não curti tanto a maioria delas, e é o tie-in que tem assim menos ligação direta com a história. Mas assim, olhando para o todo do encadernado, eu assim, achei bacana que tenha sido publicado, né? Eu acho quanto mais assim, material ligado à saga principal sair, melhor. Assim. Eu não curti, outras pessoas podem curtir. Acho que eu gosto de ter o todo, ter acesso ao todo. Eu só pude dizer que eu não curti esses materiais aqui porque eu li, né? Bom, esse é o material dessa edição. Eu não consegui apurar quantas edições de de Aranha-Gedon serão. Eu acredito que 2 ou 3. Por quê? Como eu disse, são 5 edições, são 6 edições da minissérie, né? Vai de 0 a 5. E o que acontece? Aqui nós tivemos de 0 a 2. Então, em tese, teríamos 2, 3, 4, 5 no próximo. Só que os tie-ins estão saindo. Então, eu não sei como é que a Panini vai dividir isso. Então, é de 2 ou 3 edições que isso aqui vai durar. Pergunta que sempre fazem: dá para ler sem ter lido nada antes? Bom, complicada a história não é. Uma história simples. Claro que quem lê o Aranhaverso vai curtir um pouco mais, porque é realmente uma continuação direta da história. Mas tendo as informações que eu dei nesse vídeo e que a própria história dá para ler de boa e depois, quem sabe, correr atrás do Aranhaverso. Assim, de novo, é uma continuação direta, faz referência, mas assim, do ponto de vista da compreensão com essas informações que eu dei e também aceitando que está pegando a história do meio do caminho, acredito que não tenha nenhum problema ler a partir daqui não. Bom, é isso que eu tinha para dizer. Lembro assim a galera de, se gostou do vídeo, dá o joinha, se está chegando agora no canal, se inscrever. Também compartilhar o vídeo se gostou dele, mostrar para outros, é assim que o conteúdo do canal atinge pessoas que possam se interessar por ele. Sempre deixo um link aqui da Amazon também, caso você vai fazer algumas compras entrando por esse link, seja do canal a se manter e melhorar. Bom, é isso. Abração, até o próximo vídeo.